E será que o iPhone 13 ainda está valendo a pena em 2024? Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro e vamos lá, já entrando no assunto. O iPhone 13 ele traz especificações muito semelhantes ao iPhone 14 em vários aspectos, em tamanho de tela, no tipo da tela, que é uma tela Retina OLED. Ele traz em termos de megapixels os mesmos sensores, tanto nas câmeras traseiras quanto na câmera frontal. Então você vai encontrar todos os sensores com 12 megapixels. Você vai ter uma bateria que, nominalmente falando, é muito similar, e você vai ter os demais aspectos premium que o iPhone traz, que é o acabamento em vidro. Você vai ter a possibilidade do 5G ali já inclusa, o NFC também vai estar incluso, obviamente. Ambos estão na mesma versão do sistema operacional da Apple, que é o iOS 17.2, se não me falha a memória, e eles têm uma diferença de preço ali entre eles aproximadamente de R$500 quando a gente considera o preço à vista. Inclusive eu vou deixar o link aqui tanto para o iPhone 13 quanto para o iPhone 14, caso vocês estejam interessados. Mas vamos lá, o iPhone 13, embora traga basicamente as mesmas especificações do iPhone 14, ele traz ali algumas sutis diferenças que fazem toda a diferença, se é que deu para entender. Bom, vamos lá então, começando pelo calcanhar de Aquiles da maioria dos iPhones, que é exatamente a bateria. Embora, nominalmente falando, a bateria seja muito próxima, 3.240 mAh no iPhone 13 versus 3.279 mAh no iPhone 14, a gente vai ter uma diferença muito grande em termos de autonomia. Tá? A autonomia de bateria no iPhone 14 ela é superior à autonomia do iPhone 13, e não só nessa diferencinha aí de 39 mAh não. A autonomia da bateria no iPhone 14 chega a ser 2 horas pelo menos a mais do que no iPhone 13, tá? Pelo menos essa foi a minha experiência quando eu tive os aparelhos e pude utilizar ambos por vários meses. Essa foi a minha experiência de utilização de ambos os aparelhos. Eles se mostraram com mais ou menos essa média aí de 2 horas de diferença entre as baterias, positivamente para o iPhone 14. Um outro ponto que a gente deve ressaltar também é com relação às câmeras. Embora, em termos de números, as câmeras tenham todas 12 megapixels, você tem uma diferença que é bem interessante do ponto de vista de qualidade final do arquivo da foto no iPhone 14. Isso porque ele utiliza o sensor principal do iPhone 13 Pro, que era um sensor superior ao do iPhone 13 padrão. Então, por conta disso, o sensor presente no iPhone 14, que também é de 12 megapixels, acaba sendo superior em termos de qualidade de captura de imagem e de filmagem também, porque o sensor do iPhone 14 acaba absorvendo mais luz. Isso faz com que as fotos saiam mais interessantes e saiam com uma qualidade superior, tá? E você ainda tem o processamento, que no iPhone 14 é superior ao processamento do iPhone 13. Ué, Sandro, mas o processador do iPhone 13 e do iPhone 14 são o mesmo, é o A15 Bionic. Sim, só que o A15 Bionic presente no iPhone 14 acaba sendo ligeiramente superior, tem um incremento ali, principalmente na parte de GPU, onde você consegue ter um desempenho de até mais ou menos 25% a mais do que no iPhone 13. Então, isso faz com que ele tenha um rendimento para jogos melhor do que o iPhone 13. Então você tem algumas diferenças, mas que são diferenças que não são simplesmente qualquer coisa. São diferenças que acabam impactando dependendo da sua utilização, de como você vai utilizar esses aparelhos e para que você vai utilizar esses aparelhos. Se você for querer focar em fotos, por exemplo, o iPhone 14 naturalmente vai se sair melhor do que o iPhone 13. Não é uma percepção tão gigantesca assim de qualidade, mas existe sim uma qualidade superior nas fotos e nas filmagens do iPhone 14 em relação ao iPhone 13. E também tem a diferença na bateria, onde a galera costuma ficar bastante atenta ali nessa questão de autonomia, tá? Se você quiser ter menos recargas no seu iPhone, o iPhone 14 também vai ser uma pedida mais interessante. Mas e aí, o iPhone 13, diante disso tudo que você acabou de falar pra gente, tá valendo a pena em 2024? Olha, eu acho que sim, vale a pena. Apesar disso tudo que eu acabei de ilustrar aqui em termos de diferença que existe entre o iPhone 13 e o iPhone 14, continua sim valendo a pena o iPhone 13 porque ele continua trazendo um desempenho extremamente interessante, ele continua não engasgando, ele continua tendo um excelente desempenho em todas as áreas que você for utilizar o produto. Ou seja, desempenho em jogos, desempenho em fotos, desempenho em vídeos. Ele tem sim uma qualidade ligeiramente inferior à do iPhone 14, mas isso não faz com que ele tenha uma qualidade extremamente ruim. Isso só faz com que ele tenha uma qualidade um pouco abaixo do iPhone
14. Então, dependendo da distância de preço que estejam ambos os aparelhos, talvez valha mais a pena você investir em um do que em outro. Vai depender do seu tipo de uso mais uma vez. Se a sua ideia é ter um aparelho bom, mas você não tem a grana para gastar no iPhone 14, você pode ir no iPhone 13 sem maiores complicações. Ele ainda está válido e ele ainda vai ser de extrema utilidade e vai durar por muito tempo ainda, porque o desempenho dele ainda é excelente, sem sombra de dúvida nenhuma. Para jogos, para consumo de mídia geral, para desempenho, multitarefas, o que você quiser. Ah, e um detalhe que eu esqueci de mencionar. O iPhone 14 vai trazer 6 GB de RAM versus 4 GB de RAM no iPhone 13. Embora isso não seja perceptível do ponto de vista do usuário padrão, você vai ter sim, ali no iPhone 14, uma possibilidade maior de utilizar, por exemplo, multitarefas sem maiores complicações. Não que o iPhone 13 traga essas complicações, mas é como eu disse, números são números, então acaba sendo maior no iPhone 14, tá? Atualmente o iPhone 13 está saindo ali por volta dos seus 3.800 a 3.900. Eu acho um bom preço, eu acho um preço interessante para um iPhone. Quem estiver pensando em pegar o iPhone 13 pode comprar sem problema nenhum. Ele vai conseguir ainda ser válido, como eu falei para vocês, por muitos e muitos anos. Então, mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye.